Não desperdice sua vida. Efésios 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Louvado és o teu nome, Deus, sobre todas as coisas. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz. A tua palavra é a verdade e nós cremos no poder da tua palavra. Por isso oramos pedindo que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria. Não apenas queremos ouvir, mas queremos praticar, queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A carta escrita pelo apóstolo Paulo ao povo na cidade de Éfeso é uma carta importante para se ler. Ela foi escrita para uma sociedade naquela época marcada por relações de hierarquia, de poder. Assim era a vida naquela cidade e inclusive prática de escravidão, e se tinha ali uma dinâmica daquela sociedade que era uma marca ali desta questão do poder, da hierarquia. E o apóstolo Paulo então começa a abordar questões à luz agora não mais do poder, não mais da política, não mais da hierarquia, mas à luz da fé em Cristo. Quem crê em Jesus, quem tem fé em Jesus, tem um estilo de vida, tem uma maneira de vida que deve viver, não mais pautada pelo que o mundo diz, ao que as autoridades dizem, mas quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, tem sim uma maneira de vida que deve ser observada, que deve ser vivida. E aí, então, o apóstolo Paulo, quando ele começa a abordar esta maneira de viver à luz da fé em Cristo, ele começa então a desafiar as normas sociais, aquela sociedade, porque alguém poderia dizer, esse pregador, esse homem está propondo um novo modelo de vida. Esse homem agora está propondo uma nova maneira de relacionamento. As relações aqui em nossa cidade vão deixar de ser baseadas no poder e na hierarquia, e agora o relacionamento aqui vai ser baseado no amor. É isso que esse homem está querendo? Respeito mútuo, amor ao próximo. E o homem provavelmente diria, não sou eu que estou querendo, é o próprio Deus que está querendo que a vida de quem segue a Jesus, a vida de quem crer em Jesus como Senhor, seja então baseada num relacionamento diferente do que o mundo propõe, do que as pessoas, as autoridades propõem. Sim, esta é a vida de Deus em nós, baseada no amor, baseada no respeito. Então ele fala sobre vários temas, inclusive os principais estão aqui no capítulo 5, como por exemplo, andar na luz, amor e submissão, casamento, não mais como relacionamento
de chefia, de autoritarismo. Não mais assim. Casamento agora com a metáfora do relacionamento de Cristo com a própria igreja. Dar importância à família e a necessidade de discernimento são temas aqui de Efésios, desse capítulo 5 em específico. Nós lemos apenas alguns versículos, 3 versículos. Mas esses versículos já dão muito a entender sobre como não desperdiçar a vida. Como viver de uma forma que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Até mesmo, irmãos, porque a vida, de acordo com o que a Bíblia diz, é um presente de Deus. A vida é um recurso precioso para que nós possamos viver, não de qualquer maneira, mas viver com propósito, viver com sabedoria e viver mesmo aqui nesta terra, mas viver com a nossa mente na eternidade. Desperdiçar a vida que Deus te deu seria viver longe da vontade de Deus. Quando alguém vive longe da vontade de Deus, quando alguém vive pela sua própria sabedoria, a sua própria maneira, ele está desperdiçando a sua vida. A vida é um presente precioso. No princípio bíblico é interessante isso, né? Deus nos deu a vida, mas ela não nos pertence. Porque se ela pertencesse a nós, não seria crime você acabar com a sua própria vida, não seria uma violência você, por decisão própria, interromper a sua vida. Quando alguém, por decisão própria, interrompe a sua vida, nós ficamos chocados. Isso causa em nós um espanto. Ou não causa em você, quando você diz, olha, tal pessoa suicidou. Fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? E se for alguém próximo a nós, então ainda, nós ficamos assim, num espanto tão grande. E às vezes questionamos, essa pessoa não parecia que estava sofrendo nenhum problema, essa pessoa não parecia que estava passando por nenhuma luta, até ficava sorrindo, era uma pessoa descontraída. Meu Deus, o que aconteceu? Porque choca cada um de nós aqui quando alguém comete um ato contra a sua própria vida. Porque nós já sabemos que a vida não pertence a nós. Deus deu a vida como um presente, mas ela não nos pertence, ela continua pertencendo a Deus. Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. É isso que Ana diz lá, quando ela é agraciada com uma vida. Aquela mulher que durante anos chorou e diz, dê-me um filho. E ela buscou isso incansavelmente. Foi considerada até estar embriagada, porque ela orava de uma forma tão intensa, que quem olhou de longe diz, essa hora do dia? E aquela mulher está bêbada. Mas quando Deus a agraciou com a vida, um presente, deu a ela um filho, a qual o nome foi dado Samuel, então ela diz em sua oração, Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. E pelo próprio princípio bíblico, irmãos, quando Deus tira a vida, nós podemos dizer também com toda certeza, só Ele é quem pode consolar. Porque se não tiver Deus, nós ficamos inconsoláveis, porque uma vida foi tirada.
A vida é um presente. Você tem um presente que Deus te deu, é a sua vida. Só que ela não te pertence, ela continua pertencendo a Deus. Moisés, quando orou também sobre a vida, o que Moisés disse lá no Salmo 90, no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Deus, Ele é o doador, Ele é o dono e é quem verdadeiramente pode te ensinar a viver. Nós, os pais, queremos ensinar os nossos filhos a viver. Eu estou aí numa missão incansável, porque eu sou pai de uma menina que tem 15 anos e de um menino que tem 11 anos, e eu estou numa missão incansável de ensinar eles a viver. E é uma missão que nós, como pais, achamos, e essa deve ser mesmo, isso tem que ser o achismo mesmo nosso, que a gente não pode falhar na educação, na criação dos nossos filhos. Então eu estou num esforço ali de dia e de noite. Qualquer espaço que eu encontro, eu falo, eu não vou perder tempo, eu vou ensinar o meu filho a viver. Eu vou ensinar a minha filha a viver. Mas quem tem esse poder de ensinar realmente a viver é o dono da vida. O dono da vida, ele pode com certeza te ensinar a viver. E qual de nós aqui já fizemos essa oração? Deus, sabe, eu não sei viver, me ensina. Eu estou perdendo o meu tempo, eu estou perdendo a minha vida, o tempo está passando. Deus, eu cheguei à conclusão que eu não sei viver. Deus, tenha misericórdia de mim, me ensine a contar os meus dias, a viver para a tua glória. Administradores, então, como mordomos da vida, do tempo, dos dias, dos recursos, das oportunidades, estamos sendo convidados. Olha, não desperdice a vida que eu te dei. É interessante, irmãos, que nós temos esse conceito de não desperdiçar em várias coisas. Em várias coisas. E é nesse caminho que nós buscamos ensinar os nossos filhos. Ele vai lá e coloca um prato. E aí ele come a metade e deixa a metade. O que um pai diria para um filho assim, hein? O que um pai diria para um filho que colocou o prato, comeu a metade e está indo para a lata de lixo jogar a outra metade fora? Um pai diria, olha, não desperdiça comida. Nós não podemos desperdiçar comida. Aí conta um monte de realidades, né? Vai até para a África. Olha, lá na África, como se precisasse ir para a África para ver pessoas passando fome, irmão. Olha, vai ali na esquina, tem uma pessoa ali, sentada ali na calçada, que não tem o que comer. E aí nós vamos nesse ensinamento. Não desperdice comida, não desperdice água, apaga a luz para não desperdiçar energia. E aí nós vamos e temos muitos conceitos sobre não desperdiçar. E a igreja precisa proclamar o Evangelho para dizer para as pessoas: não desperdice a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Com as oportunidades que Deus te deu? Não desperdiçar a vida, irmãos, é todo dia. Não é um negócio assim, eu vou fazer um planejamento para 10 anos. Não, eu estou falando de hoje, de amanhã. É cada dia uma chance de glorificar a Deus. Isso é não desperdiçar. Amanhã, quando você levantar para ir para o trabalho, você diz: Deus, me ensina a viver uma segunda-feira sem reclamar da segunda-feira. Olha que bênção. Me ensina a viver esse dia para que o teu nome seja glorificado na minha família, no meu trabalho, aonde eu for.
A Bíblia, irmãos, tem várias passagens, vários textos bíblicos para dizer do perigo de viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito é perigoso, irmão. É muito perigoso. Observe lá o rico insensato, que tem gente que pensa que o propósito de viver é ficar rico. O propósito de viver é ganhar dinheiro. Tem gente que pensa que o propósito da vida é esse. Aí você lê Lucas, capítulo 12, lá a partir do versículo 16, e você chega à seguinte conclusão: a maior tragédia não é morrer jovem. A maior tragédia é viver uma vida longa sem propósito eterno. Viver uma longa vida aqui na terra e está preparado para viver a eternidade com Deus? Quando alguém vive só para si, só para o seu proveito, só para correr atrás das suas coisas, olha, a verdade é essa pessoa está desperdiçando a vida, que deveria estar sendo vivida para Deus, não para si mesmo, mas para Deus e para a sua glória. Aí nós vamos aqui para esse texto que diz, o versículo 16, né? Diz: remindo o tempo. Remindo o tempo. Nesse pequeno trecho aqui, irmãos, nós temos uma clareza muito grande de como deve ser agora a nossa vida com Deus. Já que nós não estamos vivendo mais segundo os princípios desse mundo, já que nós não vivemos mais com a influência desse mundo, mas de acordo com a vontade de Deus, então, esses poucos versículos aqui nos apresenta como nós devemos viver. Não andais como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante que nós falamos isso, né, muito, principalmente na grande cidade que nós vivemos, né? Nós falamos muito isso, que a gente não tem tempo para nada, que é correria. Eu até chego à conclusão que a palavra que o paulista mais gosta, talvez seja isso, essa palavra, né? Correria. E nós sempre estamos reclamando da falta de tempo. Nós não temos tempo para nada. E aí a Bíblia vem e diz: olha, não viva como nécio, como uma pessoa ignorante. Não viva desta maneira. Viva como um sábio. Porque remindo o tempo, essa questão de remir o tempo tem a ver com a linguagem bíblica de remir. E essa linguagem bíblica, ela está anexada no entendimento de livrar-se de algo, de ser liberto, de ser redimido, de ser resgatado de algo. Então, quando a Bíblia diz remindo o tempo, ela está nesse sentido, né, de um resgate, de redimir, de remover algo ou alguém do poder, do domínio de outro.
está ligado ao livramento, à salvação. E como isso deve ser uma prática para nós, né? O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é como uma marca de alguém que está no caminho do Senhor, de alguém que agora vive não mais a vida do mundo, mas alguém que vive agora com a fé em Cristo. Como uma prática, né? Ou seja, vivendo como alguém que foi realmente liberto, que não é mais escravo do pecado, não é mais escravo daquela velha vida na qual estava se vivendo, e agora você tem uma vida em Cristo, não mais preso ao passado. Ou seja, deixamos o tempo antigo que nós vivíamos, né? As distrações, o pecado, aquilo que nos impede de viver em Cristo, deixamos tudo isso e agora nós vivemos esta vida em Cristo. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós falamos muito sobre não temos tempo para nada, quanto tempo nós perdemos, né? Quanto tempo a gente perde? A gente fala que não tem tempo, mas a gente não aproveita o tempo que nós temos. E aí perdemos muito tempo da nossa vida. E eu nem quero falar aqui, porque hoje quando se fala sobre perder tempo, né, se fala muito sobre uso de celular, questões que nós ficamos assistindo, filmes, séries. E teve alguém, né, que diz aí que se uma pessoa assistiu uma série, eu esqueci qual que era a série que ele estava falando, se ele assistiu toda aquela série, ele já tinha lido a Bíblia toda, né? Uma série longa de não sei quantos episódios. Sim, ao invés de estar assistindo aquela série, ele estivesse lendo a Bíblia, ele já tinha lido não sei quantos livros da Bíblia. Então, essas comparações sempre aparecem aí, né? O pregador, o John Piper, ele disse que no dia do juízo final, que nós vamos apresentar a Deus para sermos julgados por Ele, Deus vai usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, como prova de que você tinha tempo sim, né? Você que não quis ficar mais tempo na presença de Deus, mas que você tinha tempo sim, porque você perdeu muito tempo da sua vida. Então, mas não é nem sobre esse ponto em específico. Eu gostaria de que você pensasse quantas vezes nós perdemos tempo remoendo uma coisa na nossa alma, ao invés de perdoar, ao invés de ser livre daquilo, ao invés de ser remido, liberto daquilo. E nós perdemos tempo e tempo e tempo remoendo e pensando alguma coisa que foi falada e nos ofendeu, alguma coisa que foi feita para nós e nos abateu, nos deixou triste, magoado e revoltado, e até mesmo distante de Deus, distante da igreja, porque alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa, e nós ficamos tão feridos, e estamos perdendo a nossa vida, porque nós não fomos remidos, não fomos libertos, perdendo o nosso tempo, e aí ignoramos o chamado de Deus, ignoramos o que Deus tem para nós, ignoramos a vida que Deus tem preparado para nós, e ficamos ali gastando tempo e horas e dias e anos remoendo aquilo na nossa alma, e o tempo está cada vez mais remindo. Veja aqui
tradução que diz remindo o tempo, porque os dias são maus. Esta foi a primeira tradução que eu li. Mas eu quero mostrar aqui para vocês também, porque talvez traga mais clareza a esse entendimento. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: os dias que nós estamos vivendo são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Essas oportunidades que nós estamos tendo, nós temos que aproveitar. Por quê? Porque nós não estamos mais presos ao passado, porque nós não estamos mais presos às ofensas, porque nós não estamos mais presos às distrações, ao pecado. Por isso nós podemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para viver esta vida libertos, curados, salvos e não presos ao passado, e não presos ao que nos ofendeu, nos machucou, nos magoou. Não, em Cristo, a vida que Deus está propondo para nós agora, irmãos, é uma vida realmente diferente. Não pode ser apenas um discurso aqui. O convite aqui é para que nós possamos viver para a glória de Deus. Tem vários textos da Bíblia que poderiam ser dentro do mesmo entendimento, inclusive que o próprio apóstolo Paulo também diz sobre esse modelo de vida que Deus quer que nós vivamos. Podemos citar aqui Colossenses, podemos citar aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, você deve fazer isso para a glória de Deus. E esse texto aqui eu vejo que ele é significante para entender o não desperdiçar a minha vida e viver de uma maneira que agrada a Deus, porque ele está falando de coisas básicas que você faz todo dia. Todo dia você se alimenta, todo dia você bebe, você toma água, você come a comida, todo dia. Então, das coisas mais básicas até qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O problema, irmãos, é que nós ficamos vivendo como se tudo tivesse a ver com o nosso sucesso. A gente fica vivendo dessa maneira, como se tudo que a gente estivesse fazendo tem a ver só comigo mesmo, com o meu sucesso, com o meu reconhecimento, com os benefícios que eu vou ter. E a gente olha a vida e pensa que a vida é isso, é viver para a nossa própria glória, viver para o nosso próprio sucesso, para o nosso benefício. E a gente esquece que a vida que Deus nos deu é para que possamos viver para a glória de Deus. E isso então requer fidelidade a Deus. Sabe, quando nós podemos dizer assim: olha, eu realmente estou vivendo como um administrador daquilo que Deus me deu. A verdadeira administração é quando nós estamos sendo diminuídos e Cristo está sendo exaltado. Esta é a verdadeira administração da vida que Deus te deu. Viver de forma que Cristo seja visto em nós, que Cristo seja enxergado na sua vida, ou seja, a maneira que você vive está comunicando a decisão que você tomou de entregar a sua vida a Cristo e ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a forma mais correta
da administração daquilo que Deus tem dado a nós. Então, é importante perguntar aqui, nesta noite, você já fez esta reflexão? Você já fez esse pensamento? Já pensou isso? A minha vida, eu estou desperdiçando ou eu estou aproveitando a vida que Deus me deu? Como eu tenho vivido? A Bíblia diz, irmãos, que nós só teremos uma vida. Não existe reencarnação, não existe outra oportunidade, outra chance. Não espere algo acontecer. Você já viu isso? Quando acontece alguma coisa e aquela pessoa teve um livramento assim, talvez até ficou internada dias e meses, e aí quando ela retoma, ela diz: olha, eu tive uma segunda chance. Tem pessoas que dizem assim: olha, agora eu tenho 2 aniversários no ano. O dia que eu nasci e o dia que eu renasci. Você já ouviu isso? E aquele homem do assento 11A, que foi o único sobrevivente de quase 300 pessoas que morreram, e todos os que estavam no avião morreram, lá na Índia. O que esse homem... Hoje eu estava ouvindo uma reportagem e os psicólogos dizendo: agora vai ter que acompanhar esse homem, porque ele vai ter até culpa, porque eu não morri também. E ele vai carregar o peso e agora? Eu fui a única pessoa que sobrevivi. E entrevistas, e pessoas querendo conversar, e pesquisadores querendo descobrir os mistérios da mente de uma pessoa que sobreviveu, aonde quase 300 pessoas morreram e só ele sobreviveu. E o primeiro argumento que nós temos, talvez você falou isso: Deus tem um propósito na vida desse homem. Se ele ficou vivo, irmão, eu não acredito que você vai esperar alguma coisa assim acontecer para você chegar à conclusão que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Eu não estou acreditando nisso. Que tem que acontecer alguma coisa para você dizer: eu ganhei a vida de novo, e agora eu vou viver como eu nunca vivi antes. A partir de hoje, minha história vai ser diferente. Não, meu irmão, não espere que alguma coisa assim aconteça, porque Deus está dando essa oportunidade agora. E o segundo aniversário seu já aconteceu, e é para ser celebrado. Foi o dia que você morreu para esse mundo e viveu para Deus. Esta é a segunda oportunidade que Deus te deu. O dia que você desceu nas águas, e aquela descida significava morte, sepultamento, enterrou, as águas te cobriram, você foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Para viver de qual maneira? Para viver para a glória de Deus. Eu lembro, eu nasci no dia 5 de julho, foi o dia que a minha mãe deu à luz. No dia 11 de julho, mesmo mês, eu nasci de novo. Foi o dia que eu fui batizado nas águas, naquele ano de 1998.
Que oportunidade eu tive para não ser mais quem eu era, para não viver mais desperdiçando a minha vida como eu vivia, para ser liberto do pecado, não pela água do batismo, mas pela salvação que eu encontrei em Cristo, para não viver mais escravizado com as ofensas. E eu era uma pessoa que tinha de tudo para viver emaranhado em ofensas, com rancor, com espírito vingativo, com ódio. E Deus falou: não, meu filho, esta não é a vida que eu tenho para você. Eu vou te redimir, eu vou te remir, eu vou te libertar, e você vai ter uma nova vida. Que oportunidade! Irmão, não espere que alguma coisa aconteça. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver assim. Os dias são maus, os dias são terríveis, os dias são de trevas, mas Deus te chamou para que a luz dele brilhe na sua vida. Mas Deus te libertou, te perdoou, te amou de uma graça tão grande, uma graça tão abundante, para que você viva de uma forma, quer você faça a menor coisa, quer você amanhã tome café da manhã, almoce, tome água, quer você faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Ou nós vamos ficar esperando que alguma coisa aconteça para só depois. Esses dias, irmãos, eu ouvi uma irmã agradecendo a Deus. Sabe por que ela estava agradecendo a Deus? Ela dizia assim: olha, eu sou grata a Deus porque eu estou conseguindo ir no banheiro sozinha. Irmão, não acredito que nós temos que esperar alguma coisa acontecer, porque tem tanta gente que está em situação tão complicada, tão terrível, que não consegue levantar, que não consegue se locomover, que não consegue se alimentar, que não consegue ir no banheiro sozinho, não consegue atravessar a rua. E é muito mais agradecido do que, às vezes, a pessoa que está em estado são de saúde. E nós perdemos a oportunidade de viver de uma forma que Deus seja glorificado. Por isso o convite aqui nessa noite é: não desperdice a sua vida. Ela é preciosa, você não terá outra vida. Esta é a vida que Deus te deu para que você viva para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Amém?